tema de hoje é que suas crenças podem levar a brigas no seu casamento. Então sejam todos bem-vindos, um bom dia. Hoje a gente vai falar sobre crenças, o quanto ela pode interferir no nosso casamento, nas brigas que existem dentro do nosso casamento. E o que são crenças, Silvana? Crenças é aquilo que eu acredito. Por que eu tenho uma crença? Porque eu acredito em algo. Então, aquilo que eu acredito, eu vou viver conforme aquela crença que eu acredito. Agora, existem crenças que me impulsionam, porque eu acredito em coisas boas, eu acredito em coisas que, de fato, vai ajudar em minha vida e vai ajudar no meu relacionamento. Mas eu também tenho crenças que são limitantes. E qual é o problema dessas crenças limitantes ou crenças negativas? E por que eu tenho essas crenças? Desde lá da barriga da nossa mãe, quando a gente já estava lá sendo concebida, o nosso inconsciente, ele vai absorvendo tudo o que está acontecendo em nossa volta. Então a gente vai absorvendo, e a criança até os 7 anos de idade, ela trabalha totalmente ali no inconsciente. É igual uma esponjinha, ela vai só absorvendo as situações, as informações, e aquilo tudo vai ficando ali no inconsciente dela. E ela vive com aquilo, por isso que se fala que a formação de uma criança é até os 7 anos, porque a partir dali ela começa a trabalhar também com o consciente, aquilo que ela tem consciência, ela começa a ter opinião própria, ela começa a ter formas de raciocinar o que isso é bom, o que isso não é, mas até os 7 anos de idade a criança só absorve a informação, ela só absorve as situações que estão acontecendo com ela. E isso não é só informação, não é só aquilo que falaram para você, mas é aquilo que você viu, aquilo que você sentiu. Tudo isso fica no seu inconsciente e você muitas das vezes não tem consciência de que aquilo existe, de que aquilo está dentro de você. Como que é isso? A gente usa muito, né, para você ilustrar, para você entender isso, uma figura de um iceberg. Quando a gente olha para um iceberg, na verdade o que você está vendo? Só essa pontinha aqui, ó, que fica acima da água. Você está vendo essa pontinha do iceberg. E o que é essa pontinha, Silvana? É 5% de todo o resto que está aqui embaixo, submerso debaixo d'água, e você não sabe que está ali. Quando você está aqui navegando, você só está vendo essa pontinha. E é assim a nossa mente. A gente só tem consciência desses 5%. Mas dentro da nossa mente tem tudo isso aqui, que muitas das vezes a gente não tem consciência. Então ela fica ali no nosso inconsciente, a gente não sabe que está ali dentro. E mesmo estando ali e a gente não tendo consciência, essas crenças que estão guardadas ali, elas refletem em nosso comportamento, nas coisas que a gente faz. Porque não tem como eu fazer algo que eu não acredito. Imagina se você acredita que existe algo, que aquilo é importante para você, você não vai escolher algo diferente para sua vida. Você não vai ver algo diferente, você vai refletir aquilo que tem dentro de você. Você vai procurar aquilo que você conhece. Se você desconhece que existe algo, como que você vai à procura disso? Como você vai querer isso para sua vida se você não sabe que existe? Pensa aí agora, se eu te disser assim, pensa numa maçã vermelha e imediatamente você vai pensar nessa maçã. Porque eu falei, você vai ver, a sua mente vai te levar a pensar na maçã, é inevitável você não pensar. Agora, se eu falar uma palavra totalmente estranha aqui, que você nunca ouviu na sua vida, você não vai ter como pensar. Por quê? Porque não existe no seu registro, não está dentro de você. Entende isso? Então muitas coisas estão ali no nosso inconsciente, vindo dessas coisas que a gente experimentou ao longo da vida, ao longo da nossa história, aquilo que a gente sentiu, aquilo que alguém falou pra gente e gerou ali algumas crenças, gerou ali algumas emoções.
Por isso que no método cura do casamento, a intenção é essa, é a gente curar, a gente ir na raiz. Por que que eu estou vivendo isso no meu casamento? Por que que eu estou vivendo essas brigas? Por que que o meu marido é desse jeito? Aí eu até perguntei, essa semana eu fiz uma enquete, você compara o seu marido com outros maridos, com outros homens? Quando você faz uma comparação negativa, isso mina o relacionamento. Quando a gente faz uma comparação negativa, você está cada vez mais se afastando do seu marido. Porque o seu marido não é igual ao outro e nunca vai ser. As pessoas são únicas, as histórias são únicas. A gente só pode compreender o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa está sentindo na história dela, do que ela está sofrendo hoje. Eu só consigo ter 100% dessa sensação de saber o que o outro está sofrendo se eu tivesse nascido onde ela nasceu, se eu tivesse tido os pais que ela teve, se eu tivesse vivido a vida que ela viveu, com tudo que ela passou. E se eu não vivi isso, eu não posso compreender 100% a dor do outro. É por isso que a gente não pode julgar. Às vezes a gente julga. A gente fala assim, ah, mas meu marido, vamos trazer aqui para o casamento, porque esse é o nosso foco. Quantas vezes a gente vai julgar o outro, o comportamento do outro, e isso só afasta cada vez mais? Você sabe o que ele passou na infância, na vida? Será que a gente está sendo um pouco compreensiva de tentar entender por que esse comportamento dele, ao invés de ficar comparando o seu marido com outros homens, com outros relacionamentos, com outros casamentos? Vocês são únicos, cada um tem a sua história. E para a gente recomeçar, para a gente curar as feridas do casamento, para a gente ir lá na raiz, a gente primeiro precisa entender a aceitação. A gente precisa aceitar a nossa história, aceitar aquilo que nós somos. Silvana, mas eu sofri muito, eu passei por muita coisa, o meu casamento tem muita dor. Primeira coisa que você precisa fazer, peraí, respira, fica calma e aceite a sua história. E agora vamos ver o que tem na sua história. O que a gente precisa hoje transformar para acabar com essas brigas? Para você hoje ter um relacionamento harmonioso? E é possível, Silvana, meu casamento tá uma droga, tá só brigando, parece um inferno dentro de casa. Sim, é possível. Você sabe como que eu cheguei nesse método cura do casamento? Exatamente porque o meu casamento era de muitas brigas. Desde o início, eu me casei com a ideologia de ser esposa perfeita, de ter um casamento perfeito, e aí começaram as brigas. E muitas das vezes eu me calava para não brigar, porque briga é um inferno. Porque quanto mais você briga, parece que mais vem, parece que atrai mais ainda aquilo. E como eu acabo com essas brigas, Silvana? Eu preciso ir na causa. E existem muitas coisas aí por trás. E é isso que eu ensino no método cura do casamento. É isso que eu mostro para você lá, que existem coisas por trás disso. Por que você está brigando? Porque existem coisas por trás disso. E as nossas crenças limitantes, essas crenças negativas, elas têm muita coisa ali por trás que levam hoje você está vivendo essa situação que você está vivendo aí. Como eu disse aqui no início, como eu mostrei aqui a foto desse iceberg, muitas das coisas que você está vivendo está aqui embaixo, escondida no seu inconsciente, e você não sabe por que você está vivendo isso. E eu tô aqui exatamente para te ajudar, pra gente aprender a curar o que tá aqui dentro e você não sabe. Quantas vezes a gente está vivendo algo que a gente não sabe por que eu tô vivendo isso? Às vezes a gente escuta a pessoa falar, mas eu faço tudo certo, eu me dedico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mereço estar vivendo isso. E você não merece mesmo. Você é uma mulher de valor. Você precisa aprender a enxergar o valor que você tem. Mas você precisa aprender
a como se comportar no relacionamento, a como curar essas feridas emocionais. Porque se a gente não cura, o que acontece? Quando eu vejo aqui, vamos supor que eu tenha feito um machucado aqui. Então eu estou vendo essa ferida. Então eu posso colocar um remédio e curar a minha ferida. Agora, se ao invés de eu curar a minha ferida, eu colocar só aqui um esparadrapo, faço um curativo, tampo, porque eu não quero ver a minha ferida. Ela não vai se curar sozinha. Ela vai ficar ali, escondida. É assim também as nossas emoções, as nossas feridas emocionais, o que tem no nosso inconsciente. E é por isso que a gente precisa curar. Por isso que eu cheguei a criar esse método cura do casamento. E eu falei aqui para vocês das brigas. Eu cheguei ao ponto no meu casamento, eram tantas brigas, que no final aí, quando foi o meu basta, porque a gente tem que ter o dia do basta. Sabe aquele dia do chega? Chega, eu não quero mais viver esse casamento desse jeito. Chega, eu não quero mais um relacionamento desse jeito. Sabe aquele dia do chega que você fala, eu vou fazer algo por mim? Eu vou fazer algo para mudar essa situação? A gente precisa do dia do chega. Se o seu casamento hoje está ruim, se o seu casamento não é fluido, se você não consegue ter um diálogo com o seu marido, ou se você não consegue se sentir amado e feliz dentro do seu casamento, esse é o seu momento de dizer chega. Chegava um ponto que a gente discutia tanto, a gente brigava tanto, até que eu vi meu filho um dia se jogando no chão, chorando. E aquilo mexeu tanto comigo. Quando a gente começa a ver que aquilo está afetando os nossos filhos, porque aí já não é mais o que você está se destruindo, o que o outro está se destruindo, mas você começa a afetar as pessoas que vivem com você, os seus filhos. E aí, sabe essas feridas emocionais que eu disse aqui? Pois é. Quando a gente fica aí discutindo e brigando perto dos filhos, porque tem coisa que, Silvana, eu não faço perto, eu vou para outro cômodo. E seu filho não escuta? Existe alguma discussão, alguma briga com volume baixinho? Não existe. As pessoas começam a se exaltar e começam a gritar, e é um querendo gritar mais alto que o outro. E não tem como. Muitas das vezes até o vizinho escuta. E é isso que a gente tem que acabar. Mas para eu acabar com as brigas, eu preciso saber o que tem por trás delas. E uma das coisas que ficam por trás dessas brigas são essas crenças limitantes, essas crenças negativas e que muitas das vezes você não sabe de onde vem. Então vamos lá. Se a minha crença, se aquilo que eu acredito influencia no meu comportamento, naquilo que eu vou fazer, de como eu vou agir dentro do meu casamento, se essas crenças, então, agora eu entendi, Silvana, então ao longo da minha vida eu sinto coisas, eu ouço coisas, a gente se alimenta pelos nossos sentidos, né? Daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente na nossa emoção. E às vezes a gente viu algum casal brigando, às vezes a gente viu os pais brigando, às vezes a gente viu alguém discutindo e aquilo vai ficando no seu inconsciente. Ou então, aquelas vezes que os seus pais disseram não para você. Aquelas situações onde o seu pai, eu não sei qual foi a sua criação, mas às vezes era uma criação rígida, onde você fazia algo errado, você apanhava. O seu pai te corrigia severamente. Mas aí você vai me dizer, Silvana, mas não é para corrigir? A gente não tem que corrigir um filho? Sim, você precisa corrigir, mas dependendo da forma com que essa correção aconteceu na sua vida, isso vai te gerar essas crenças negativas. Eu vou te dizer agora como isso funciona. Imagina aqui, pensa aqui comigo, uma mãe, olha só as situações, como elas interferem e elas geram essas crenças no nosso inconsciente. Você viu a sua mãe deixar o emprego para o casamento. Ela deixou de trabalhar para poder se casar.
Então ela foi só a esposa, a dona de casa. E o que aquilo gera em você? Não, eu não quero me casar, porque vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de trabalhar, que tenha um profissional desenvolvido, então você não quer se casar porque você tá vendo ali, se eu me casar, vou ter que deixar meu emprego. E você fica com aquela crença. E aquilo determina esse seu comportamento. Não, se eu me casar, eu vou ter que deixar o emprego, eu vou viver igual minha mãe viveu. E aí você não quer fazer. Ou tem duas situações, ou você deixa de fazer, ou você repete o comportamento da sua mãe. Você vai fazer igualzinho. Outra situação, quantas mulheres que vivem relacionamentos abusivos, elas são agredidas, ou até mesmo emocionalmente, homens grosseiros, homens que falam palavras ruins dentro do casamento, homens que agridem emocionalmente. E por que essas mulheres não conseguem sair desse relacionamento abusivo? Ué, Silvana, mas eu conheço uma pessoa que ela apanha do marido e ela não consegue sair desse casamento. Como assim ela não percebe que ela está apanhando, que isso não é normal? A gente precisa entender o porquê que essa pessoa tem esse comportamento. E você sabe por quê? Muitas das vezes parece bobo, mas muitas das vezes pode ter sido uma situação onde o pai batia para corrigi-la e ela no final ainda se sentia culpada. É mesmo, eu errei, meu pai me bateu, meu pai tinha razão, eu merecia apanhar. E sabe o que acontece com essa mulher quando ela se casa? Quando ela apanha do marido, ela se sente no final culpada. Ah, não é possível, Silvana. É possível. Eu conheço várias histórias de mulheres assim. De mulheres, inclusive, com conhecimento. Não é só pessoas que não têm estudo ou que não têm conhecimento, não. Isso pode acontecer com qualquer mulher. Porque eu estou falando aqui de uma linguagem emocional. E tudo bem. A gente não aprendeu isso na escola. Ninguém ensinou isso pra gente durante a nossa vida. E é por isso que eu tô aqui, para te ensinar isso. É justamente pra gente curar, pra gente ir na raiz do problema. Por que a gente tá brigando? Por que eu não vivo um relacionamento de valor? Por que eu não encontrei um homem que a gente já se encontrou, já se amou, ele me trata com carinho, com respeito? Por que eu não? Eu vejo tantas pessoas com relacionamento assim. Ao invés de você ficar se culpando ou se dizendo assim, eu não mereço, eu não posso, por que eu não tenho esse marido? Bem que minha mãe dizia que eu não tinha sorte. Fala aí pra mim nos comentários, todos vocês aí. Quem já ouviu de alguém? Você não tem sorte no relacionamento. Você não tem sorte pro casamento. Coloca aí se você já ouviu isso. Eu já escutei isso da minha mãe. Eu já escutei. Ah lá, suas primas têm sorte, você não tem sorte para arrumar um namorado. Para arrumar um namorado decente, né? Então, quem já escutou isso aí? Todas essas coisas ficam no seu inconsciente. E isso faz com que você tenha crenças erradas. Essas crenças atrapalham no seu relacionamento. Agora, voltando aqui para a pessoa que apanha ou para a pessoa que tem essa... Isso aí, ó, eu já vivi isso. E isso é normal. Você escuta isso na infância, na adolescência. E aí alguém te diz, você não tem sorte, você só arruma namorado ruim, namorado que não te valoriza. E eu vou te explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas deixa eu concluir aqui a história de quem tem esse relacionamento abusivo, onde recebe agressão física ou recebe essa agressão emocional. Então, o que acontece aí? Na minha infância, meu pai me batia e eu sentia que aquilo, meu pai tinha razão. Eu vou contar aqui uma história verídica, tá? De uma pessoa que de fato passou por isso. Ela escutava isso do pai, o pai batia, ela se sentia culpada, realmente eu merecia apanhar, meu pai me bateu mesmo, e ela arrumou um namorado. E o namorado batia nela. Uma moça muito bonita,
que você olha e você fala, não acredito que essa moça passou por isso. E o namorado batia e ela se sentia culpada no final. Ela achava que o namorado tinha razão. Sabe quando que ela caiu a ficha dela para ver que aquilo não era normal? Quando esse namorado bateu nela na frente de vários amigos dentro de um baile. Aí ela percebeu. Por quê? Porque ela ficou com vergonha dos amigos. Foi aí que ela percebeu que ela precisava de ajuda para sair daquela relação. Que ela precisava de ajuda para curar essas emoções. Porque até então ela achava que aquilo era normal. Gente, não é normal. Se você está vivendo algum relacionamento onde tem agressão física, eu já vou te dizer aqui, você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda, porque isso não é atitude de uma pessoa normal. Um homem não pode, em hipótese alguma, agredir uma mulher. Então, ponto. Agora, emocionalmente, Silvana, ele é um grosso, ele grita comigo, tem jeito? Tem. A gente precisa agir de forma diferente. Primeiro, a gente precisa se curar, estar preparada para essa relação. E aí eu vou agir de forma diferente, para eu me impor respeito e para eu não permitir que aquilo aconteça comigo. Mas se eu não tiver consciência de que isso é abusivo, entende que eu não vou mudar essa situação. Entende? Volta aqui para o nosso iceberg. Se essa informação estiver no meu inconsciente de que tá tudo bem ele ser assim comigo, ou de que eu mereço isso, ou de que eu não tenho sorte com os homens, eu não vou mudar meu comportamento e a minha situação. Eu preciso trazer aqui para minha consciência. Peraí, eu entendi, Silvano, o que você falou. Eu passo por isso aí. Eu tô nessa situação abusiva. Meu marido, ele fala comigo desse jeito. Eu já falei que agressão física você precisa de ajuda urgente. Mas o meu marido é assim, ele é grosso. Às vezes ele fala que eu sou burra. Gente, quantos casos eu já escutei de homens que chamam a mulher de burra, que depreciam a mulher, falam que ela não tá bonita, ou que ela engordou depois do casamento. E isso é um abuso emocional, ele está sendo agressivo emocionalmente. Você vai ficar desmotivada, você vai ficar ali. Imagina, seu marido chega de manhã, nossa, né? Você tá precisando emagrecer, você tá feia, você tá... Gente, você é burra, você não entende as coisas, não? Isso é uma agressão emocional. Não precisa ser só física. E como eu mudo isso? Eu mudo, primeira coisa, eu não consigo mudar um comportamento sem mudar a minha consciência. Lembra que eu comecei a live dizendo que as nossas crenças determinam o nosso comportamento? Eu não vou mudar o meu comportamento se eu não entender que isso está me prejudicando, se eu não entender que isso tem a ver com uma crença. Então é por isso que essas mulheres têm dificuldade de sair dessa relação, porque elas não sabem que estão numa relação abusiva. É incrível. Às vezes a gente vê e você fala, como essa mulher está suportando tanto sofrimento? Ela acha que aquilo está normal. Ela acha que ela merece aquilo. E ela fica ali. Então, o primeiro passo para a gente sair disso é a gente ter consciência. A gente ter consciência que a gente precisa de ajuda. A gente ter consciência que eu preciso de novas informações. As pessoas não ensinaram a gente a se relacionar. Os nossos pais fizeram o melhor com aquilo que eles tinham. Mas quantas mães, quantas, e até os dias de hoje, não sabem conversar com as filhas sobre relacionamento, de como vai ser o casamento, do que você vai encontrar, até porque a maioria delas também não sabe. Então elas fazem o melhor. A gente não tem que culpar os nossos pais. Mas hoje você está aqui me ouvindo e tendo a oportunidade de ter essa consciência de que existe uma forma de você mudar e de você ter um relacionamento de valor, de você ter um relacionamento harmonioso. Sabe, eu falei aqui que você não deve se comparar
com outros casais. Você não deve comparar o seu marido com o marido da outra, porque as pessoas são únicas. Mas eu te convido agora a olhar por que existem casais felizes? Por que existem casais que você vê que eles se entendem, que eles têm objetivos comuns, que eles fazem coisas que eles gostam juntos, pessoas que se respeitam, pessoas que você vê que são felizes? Existe. A gente pode olhar sim para essas histórias para falar, peraí, existe alguém que é feliz no casamento? Então eu vou te contar outro segredo aqui. Se existe alguém que é feliz no casamento, se existe essa possibilidade, é porque você também pode ser. Você também pode ser feliz. Não tem nada que te diferencie das outras pessoas. O que te diferencia, sabe o que é? É que você viveu uma história diferente. É que talvez você esteja se comportando diferente desses casais felizes. E você só precisa saber, tá, o que faz um casal feliz? O que faz? Como essa mulher age para ter esse marido dessa forma? É isso. Esse é um dos segredos. E voltando aqui, tudo passa primeiro da gente ter consciência. Imagina que uma pessoa que tem um vício. Imagina todas as pessoas que... Todo o programa para você sair de um vício. Qual é o primeiro passo? Inclusive a gente vê os alcoólicos anônimos, qualquer tipo de vício, ele precisa da primeira coisa, a pessoa ter consciência de que ela precisa sair dali, de que ela precisa de ajuda, de que ela tá com um vício. Por quê? Porque eu só mudo o meu comportamento quando eu tenho consciência, entende? Então as nossas crenças negativas, elas levam a gente a ter esses problemas na nossa vida e ela leva a gente a brigar dentro do casamento. As brigas, ela tem uma origem e a gente só precisa descobrir como curar essa origem para a gente acabar com essas brigas, para a gente se sentir amada, para a gente ter um relacionamento harmonioso. A gente só precisa disso, mas eu preciso começar pela consciência. E aí, voltando aqui para o merecimento. O merecimento é uma das crenças, o não merecimento é uma das crenças negativas mais destruidoras que existem. Como aí vocês colocaram nos comentários, vocês já passaram por isso. Eu escutei sim que eu não tinha sorte, que eu não dava sorte e que eu não mereço. O que acontece quando você na infância, o seu pai diz não para você, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo? Você começa a criar no seu inconsciente a crença de não merecimento. E aí, quando você encontra alguém, um namorado ali na sua adolescência, alguém que te trata com carinho, com respeito, que parece que te ama, sabe qual é o sentimento que a gente tem? Não, eu não mereço. Isso aí deve ser mentira. Ele tá falando que me ama, mas isso aí deve ser balela. Isso aí não deve ser comigo, ele deve estar mentindo pra mim. Porque o seu inconsciente não deixa você acreditar que você é merecedora de um relacionamento assim, de que alguém pode te amar, de que alguém pode te ser carinhoso com você. Porque o seu inconsciente está acreditando lá naqueles acontecimentos da infância. Quando seu pai disse não para você, quando alguém, não precisa ser seu pai, mas alguém disse que você não podia ter tal coisa, de que você não podia ter outra coisa, ou na sua adolescência, quando alguém disse que você não tinha sorte no amor, que você só arrumava namorado ruim. E aí você ficou acreditando nisso. Eu não mereço. Eu não mereço, então, esse relacionamento de valor. Eu não mereço receber isso. Mas você vai me dizer assim, Silvana, não, eu não penso assim. Não penso, não sou assim. Mas muitas das vezes isso está no seu inconsciente. Às vezes você não tinha consciência que aquela pessoa que você afastou lá na sua juventude foi por causa disso. E muitas das vezes não foi você que afastou, mas com aquele sentimento de que eu não mereço,
Parece que alguma coisa acontece para que aquela pessoa se afaste de mim, porque eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço um homem desse jeito. Não, eu não sou merecedora de viver um relacionamento de valor. Então você afasta de você todas essas pessoas que te dariam valor. E sabe para qual pessoa você olha e você se conecta? Aquela que vai te dar exatamente o que está dentro de você. Por isso a gente precisa limpar essas crenças negativas. Porque se você acredita que todo homem trai, por exemplo, que é uma crença negativa, se eu digo todo homem trai, qual o homem que eu vou ver, que eu vou encontrar? O homem que trai. Porque eu me conecto com aquilo que tem dentro de mim. Lembra que eu mostrei aqui o exemplo da maçã? Se eu falo para você pensar numa maçã, você vai pensar, porque você conhece uma maçã. Tem dentro de você. É só uma forma hipotética de você entender. Agora, se eu te disser aqui, pensa num homem carinhoso, um homem que faz tudo por você, que te respeita. Imagine agora, fecha seus olhos e imagina você com esse homem. Você vai dizer assim, não existe esse homem, Silvana. Não existe amor. Gente, eu já ouvi pessoas dizendo, pessoas que sofreram decepções, até mesmo no casamento. Eu vi aí, alguém colocou no comentário que já se separou. Então, você aí, que já sofreu, já passou por uma separação, me diz aí, você continua acreditando no amor? Me diz aí, qual é a sua crença sobre o amor? Uma vez eu escutei isso de uma pessoa separada. Não, eu não acredito no amor. Porque não existe amor quando as pessoas brigam, discutem, a pessoa ali, ela diz que te ama e depois discute, vem uma briga. Eu não acredito mais no amor. Se você não acredita no amor, me diz como você vai encontrar o amor. Como você vai encontrar um relacionamento de valor? É o mesmo exemplo, gente. Ah lá, não acredito mesmo. Então, você precisa mudar essa crença de que não acredita no amor. Pensa, se alguém vive um relacionamento de valor, se alguém pode viver esse amor, você também pode. Isso não é para algumas pessoas. Isso não é só conto de fadas. Isso existe na vida real. Existem relacionamentos de valor. Mas se você não acreditar, você não vai encontrar. É a mesma coisa que eu disse da maçã. Se eu sei o que é uma maçã e eu penso na maçã, é porque tem dentro de mim. Agora, se eu pensar numa palavra, se você me disser aí uma fruta, que eu sei que em várias regiões do Brasil, às vezes eu fui a Fortaleza, né, um tempo atrás, e lá tinha uma frutinha que eu só tinha visto lá. Acho que é seriguela. Quer dizer, se você me falasse dessa fruta antes de eu ter ido lá, eu jamais ia conseguir ver essa fruta. Tem alguém aí de Fortaleza? Eu me separei, mas eu já acredito porque tem uma pessoa que me ama, exatamente. Meu esposo nunca fala que me ama. Olha, o seu esposo nunca dizer para você que não te ama, não significa que ele não te ame. Existem várias formas de expressar o amor. Então, o homem, muitas das vezes ele tem esse comportamento. A gente precisa também, um dos assuntos que eu falo dentro do método Cura do Casamento, é mostrar para vocês essa diferença do homem e da mulher. Porque às vezes a gente quer que o homem nos entenda com a nossa perspectiva. Ele tinha que ter entendido isso. Ele tinha que ter entendido, vamos aí buscar essa forma de amor. Ele tem que entender que ele precisa dizer que me ama o tempo todo. Só que a gente quer que o outro haja com o nosso pensamento. Lembra que eu falei que as pessoas são diferentes? Que cada um tem uma história, cada um nasceu numa família, cresceu numa família, numa história. Às vezes ele cresceu numa família onde as pessoas não diziam eu te amo, onde as pessoas demonstravam amor de outra forma. E também tem essa diferença, o homem tem muito dessa coisa de ficar sem falar, né? Isso um pouco até de uma infantilidade ali dele emocional,
dele não enfrentar as situações e dele ele querer dar um gelo, né? Eu fico sem falar com ela para ela ver que eu não gostei dessa situação. Então a gente só precisa saber o que fazer, entender que as pessoas são diferentes, em especial que a mulher, a energia feminina, ela é diferente da energia masculina. Então, voltando aqui para a nossa crença, se você acredita, se você não acredita no amor, se você não acredita que é possível, se você acredita que você não tem sorte, eu não tenho sorte no amor, se você tem essa crença, você não vai ter sorte no amor. É preciso limpar, curar essa ferida, limpar essas crenças, ressignificar, mudar essas crenças, para que você possa se conectar com aquilo que você deseja. Porque existe algo também dentro do nosso cérebro que se chama o neurônio espelho. A gente se conecta, a gente projeta aquilo que tem dentro de nós. Você sabe por quê? Que você, quando assiste um filme, você às vezes se emociona? Quantas vezes a gente chora? Eu choro em muitos filmes, sabe? E por que em outros filmes eu nem ligo? Eu não choro, não mexe comigo? Porque eu só vou me emocionar, eu só vou chorar quando aquilo que eu tô vendo ali, aquela cena, tá projetando algo que tem dentro de mim. Eu me conecto com isso. É o neurônio espelho. Eu só encontro, eu reflito aquilo que tem dentro de mim. E é por isso que se eu acredito que todo homem trai, eu vou olhar, eu vou conectar exatamente para o homem que trai. Podem passar na minha vida vários homens maravilhosos. Eu não vou enxergar. Eu vou me conectar. Eu vou me ligar. Eu vou me interessar exatamente por aquele homem que vai validar as crenças que existem dentro de mim, elas sendo conscientes ou inconscientes. Uau! E como? E por isso que lá no meu método Cura do Casamento eu ensino como você limpar essas crenças, como você ressignificar isso, porque é necessário. Silvana, mas o que eu faço com essas crenças? É preciso mudar o significado disso. Se hoje você não acredita no amor, você precisa passar a acreditar. Se você acha que todo homem é infiel, você precisa acreditar que existem sim homens de valor, homens que valorizam uma mulher, homens que sabem o valor de um relacionamento e que não são infiéis. Existe isso. Mas se você não acreditar, como você vai se conectar com isso? Como exemplo, toda hora eu estou voltando aqui no exemplo da fruta para vocês terem, porque às vezes é difícil a gente compreender. E quando a gente vê isso de forma ilustrada, facilita a gente entender. Eu falei aqui, a maçã eu sempre conheci desde criança. Mas se eu só estou falando a fruta errada, se eu tiver alguém de Fortaleza aí, me corrija. Mas a seriguela é uma fruta que eu não conhecia. Então, se você me falasse dela, Silvana, essa é a melhor fruta do mundo, é a mais doce, mais gostosa, que vai te dar mais prazer. Ah, mas como que é essa fruta? Eu não conheço. Mas a partir do momento que eu passei a conhecer, uau, eu conheço 2 possibilidades de fruta. Agora, se eu digo que o relacionamento é sempre ruim, que o casamento não é sempre ruim, não existe casamento feliz, que não existe amor, que eu não acredito no amor, eu não acredito que a outra deu sorte de ter encontrado o marido assim. Será que ela deu sorte? O que será que tem dentro dela diferente de você? O que será que ela acredita? Será que ela encontrou esse marido de valor acreditando que ele não existe? Ou será que ela procurou exatamente esse marido de valor porque ela acreditava que isso existia e que ela era merecedora? Quando a gente não é merecedora, quando a gente pensa, eu não sou merecedora disso, sabe o que acontece com uma pessoa não merecedora? Ela dá mais do que ela recebe.
A gente tem que aprender esse equilíbrio de dar e receber. Então, quando eu não sou merecedora disso, o não merecedor, ele vira um hospedeiro ali. E ele precisa de um parasita que vai sugar essa pessoa não merecedora. E ela fica ali, só sofrendo dentro do relacionamento. Ela não consegue ter consciência disso. Ela fica ali, sofrendo, porque ela não merece. Não, eu não mereço, eu não tenho sorte. E não tem nada a ver com sorte. A gente só precisa ter essa consciência. E a gente precisa modificar essas crenças. A gente precisa ressignificar. E você entender que você merece. E se tudo que te falaram, se alguém disse que você não merece, se alguém disse que você não tem sorte, se alguém disse que não existe um marido diferente, você acreditou nisso, é hora de mudar essa crença. Aí você vai me dizer assim, Silvana, tá, mas eu já casei. Eu já casei e lá na época que eu me casei, eu tinha exatamente, eu entendo isso aí, já aconteceu isso na minha vida, já passou a oportunidade de ter esse marido de valor e eu deixei passar, porque de fato eu não acreditei. Teve uma pessoa lá que eu conheci lá atrás, que dizia que me amava e eu não acreditei, eu me afastei dele, eu achei que eu não pudesse amá-lo do mesmo jeito. E aí eu dispensei isso e me casei com uma pessoa que não me valoriza. O que eu faço hoje? Será que tem como fazer isso? Eu te digo que sim. Eu te falei aqui que o meu casamento, a gente começou com essas brigas e às vezes você olha e você fala, não, o marido que eu tenho hoje não é esse marido aí de valor. Como que eu faço para mudar o meu marido? Eu até vi essa semana alguém que colocou em algum dos meus posts se existe um trabalho desse para o marido, para o homem. E aí eu te pergunto aqui, será que ele quer um trabalho? Ele quer aprender? Você tem como mudar, sim, as atitudes do seu marido a partir da sua atitude. Aí você fala, você não conhece meu marido é muito difícil. Eu tô aqui para te dizer, eu mudei as atitudes do meu marido. Ah, então você mudou o seu marido? Não, eu mudei as atitudes dele e eu trouxe ele para essa consciência. Não, você tem que mostrar para o seu marido que ele precisa te respeitar. Muitas das vezes, ele não me respeita. Mas será que eu estou me comportando da forma correta com que ele entenda que eu mereço respeito? Entende isso? Quantas coisas a gente passa na vida porque a gente se permite sem perceber. Muitas das vezes você, por essa inconsciente, por essas crenças de não merecimento, por tudo isso, você acaba se sujeitando a viver algumas coisas sem pensar. Imagina aqui o relacionamento que eu falei abusivo, da mulher que fica ali sofrendo aquilo e ela não tem consciência. Ela acha que aquela relação abusiva é normal. Essa semana mesmo eu escutei de uma pessoa contando a história dela, né? E onde ela dizia que quando ela se casou, ela sofreu um relacionamento muito, muito abusivo, muito. Só que aí no dia do casamento, o homem pegou na mão dela e já disse, agora você é minha, vem. E não deixou ela conversar nem com a mãe dela. Na hora, ela falou que a sensação dela foi máximo. Nossa, agora eu sou dele. Ela se sentiu feliz com aquela fala. Mas ela não tinha noção do que vinha depois. Que aquela frase dele, na verdade, era uma frase de posse. Uma frase de uma pessoa que ia fazer ela sofrer muito. Ela sofreu um casamento totalmente abusivo, quase que um cárcere privado. Ficava dentro de casa, não podia falar com ninguém, não podia sair com ninguém, só podia sair com ele, não podia fazer nada, não podia estudar, não podia trabalhar. Ele fez a vida dela um inferno. Mas naquele momento que ela escutou, agora você é minha, ela se sentiu importante e amada. Ela achou ali que aquela frase era uma frase onde dizia para ela, agora você é minha, como se fosse, você
é minha e eu te amo e agora, como se aquilo fosse maravilhoso. Mas por quê? Porque ela não tinha consciência. Ela não sabia que aquilo não era a frase ideal. Então, é por isso que eu estou mostrando aqui para vocês essas crenças. Porque é através daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei, é que eu vou me comportar. E tá tudo bem se você hoje tem crenças negativas, porque a gente vive, faz parte da nossa história, das nossas experiências. Às vezes de uma relação que você viveu e não deu certo, até mesmo na adolescência, aquele namoradinho que você ficou apaixonada, mas você se decepcionou ali, e aí você leva aquilo com você. Não, agora, quantas pessoas sofrem rejeição e dali pra frente, o que você faz? Você se fecha, você se torna uma pessoa fria. Por quê? Porque o seu inconsciente fala assim: eu não vou me entregar de novo, eu não vou me apaixonar de novo, porque quando eu fiz isso, eu sofri. Então, se eu me entregar, o que vai acontecer? Eu vou sofrer. A nossa mente, ela nos protege o tempo todo. Então, se você viu aquilo e você viu que é ruim, ele vai falar: não, você não pode amar de novo. Olha aí a crença de não acredito no amor. Não, você não pode amar de novo, porque se você amar de novo, você vai sofrer tudo novamente. Todo aquele abuso, todo aquele relacionamento, então ele vai te trair. Ó, se você amar outra pessoa de novo, aí ele vai te trair. Então eu vou fazer o seguinte: a nossa mente inconsciente, gente, nós somos uma máquina muito inteligente. E aí a sua mente vai te proteger. Peraí, isso é ruim? Então, eu não vou deixar você encontrar um outro namorado, eu não vou deixar você se envolver com outra pessoa. Não se entrega, fica fria, seja uma pessoa fria, para você não se envolver novamente. E aí a gente vira aquele cubo de gelo, com medo de sofrer de novo. Mas aí também, como que você vai se abrir para viver um relacionamento, para você amar e ser amada, se você é um cubo de gelo? Às vezes a gente fala: meu marido não me dá carinho. Mas será que você é carinhosa? Ah, meu marido não demonstra que me ama. Mas será que eu estou demonstrando o amor do jeito que ele precisa? Porque existem várias formas de se sentir amado. E cada um tem uma linguagem do amor. E se eu não falo a língua do meu marido, se eu estou demonstrando amor de uma forma diferente, ele também não vai se sentir amado. Então a gente tem essa coisa de só falar do outro e de não perceber que o relacionamento, eu preciso aprender isso, a estar preparada para ele e saber o que precisa ter nessa troca. Então, as crenças negativas, aquilo que eu acredito sobre casamento, sobre o relacionamento, é fundamental para que você tenha um relacionamento de valor, para que você acabe com as brigas no seu casamento. Se você, por exemplo, começa a falar todos os dias e você começa a reclamar: casamento é uma droga, casamento é ruim, ou mais um dia que eu vou ter que ver meu marido. Eu até lembrei aqui de uma mensagem que escreveram aí para mim outro dia. Eu fico feliz quando meu marido não está em casa. Aí eu fico feliz. Então, assim, o que essa pessoa está dizendo? O casamento é péssimo. Eu gosto quando eu estou sozinha. E fala pra mim, sabe o que vai acontecer? Sabe o que a mente dela vai fazer? Situações dentro do casamento para que ela chegue à separação. Porque você está dizendo para sua mente: casamento é uma droga, é ruim, eu só fico feliz quando o marido está longe. Aí a sua mente: uau, ela fica feliz quando o marido está longe. Então vamos dar um jeito desse marido separar dela. Às vezes até casos de infidelidade acontecem por isso. Você está reclamando tanto, você está falando tanto, você está tão ruim, e você não faz nada para mudar, você só sabe reclamar. Aí acontece uma situação de infidelidade: uau, agora eu tenho motivo para separar. Isso, eu sabia que ele não prestava mesmo. É lógico, está validando a sua crença. Se você acredita que o casamento é ruim, que você não consegue sair dessa briga, que o seu marido é péssimo, então a sua mente vai falar: eu preciso dar uma forma de tirar ela daqui. Vamos tirar ela dessa situação, porque ela está sofrendo.
E aí as coisas acontecem para te tirar daquela situação. Então é isso. Se você está hoje nesse relacionamento que você não está feliz, você não está se sentindo amada, a notícia que eu tenho para você aqui, que tem como a gente curar essas feridas. E é isso que eu ensino no método Cura do Casamento. É a gente ir na causa, é a gente curar. E o que eu falo é assim, eu trago aqui para vocês, essas informações são científicas, são informações que eu estudei para trazer aqui. São informações de fato, que são estudos, essa questão da mente, essa questão do inconsciente. Mas o que eu falo também é de experiência de vida, é de vida real, é do que fazer, de como fazer. Que muitas das vezes a gente não sabe o que fazer. Mas tudo passa pela nossa consciência. Tudo passa da gente primeiro entender o que é nosso consciente. Eu tô vendo aqui que o tempo hoje voou. Eu adoro falar sobre crenças. E a mensagem final que eu tenho aqui para você hoje é que se você acredita ou se você não acredita, você está certa. Aquilo que você acreditar hoje na sua vida, você vai estar certa. E você vai colher esses frutos do que você está acreditando, das suas crenças. Então eu vou deixar um pequeno passo aqui. Silvana, o que eu faço então? Porque tem todo um processo para a gente limpar essas crenças. Lá no método eu ensino, mas vou te dar um pequeno passo aqui hoje para você já começar. Faça muda um pouquinho aí os seus hábitos de merecimento. Que é essa crença que destrói tanto, essa crença negativa do não merecimento. Repita para você: eu me amo, eu me aceito, eu aceito a minha história. Eu me perdoo pelas coisas que eu fiz de errado, porque eu fiz com a consciência que eu tinha naquele momento. Ah, se eu fiz escolhas erradas, eu fiz fazendo melhor para mim. Então se perdoe, aprenda a se amar, a se respeitar. Comece a repetir isso para você, que conforme você vai repetindo, lembra que eu falei? Que se você repete coisas negativas, a sua mente te protege e faz você se afastar do que você está achando que é ruim. Então fale coisas boas para você hoje. Olhe no espelho e diga o quanto você se ama. Às vezes pode ser difícil, mas comece isso um pouquinho cada dia, tá bom? Então é isso, a gente precisa transformar essas crenças, ressignificar as crenças negativas para que a gente possa aí começar a viver coisas novas, começar a acabar com essas brigas no casamento, ter harmonia no casamento, se sentir amada dentro desse casamento. Você só precisa mudar, ressignificar essas crenças e saber o que fazer. É só isso, não tem nada de errado. Se você hoje está vivendo alguma coisa que você não queria viver, é porque você só precisa aprender, tá tudo bem. A gente passa assim na nossa vida dificuldades, desafios. A vida é isso, é uma constante evolução. A gente aprende a superar esse desafio, vem um outro desafio e aí a gente vai crescendo e a gente vai ficando cada vez melhor, a gente vai ficando cada vez mais forte e a gente vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia. E você só precisa ser uma pessoa melhor a cada dia. Melhor do que você foi ontem. Não é melhor do que a outra pessoa, não é melhor do que o fulano, que ciclano. Você precisa ser melhor do que você mesmo, do que você foi ontem. Vai melhorando um pouquinho cada dia, até que você vai aprendendo, você vai tendo essa vida fluida e essas dificuldades que você vai aprendendo a lidar, você não vai passar mais. É isso, só precisa ir aprendendo e ir crescendo, e crescendo, e crescendo. Um grande beijo, até mais!